Então, feito isso, a gente quer agora, assim como a gente tinha calculado, definido os parâmetros, né? Vocês lembram? A gente definiu a esperança, né? E definimos a variância. Isso para x discreta, né? Agora a gente quer definir a mesma coisa para as variáveis contínuas, a esperança e a variância. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar, então, vou começar, então, com a x, é uma variável aleatória contínua, com a função densidade e probabilidade dada aqui, f de x. Tá? Então, em geral, essa x, vamos lá, em geral, a f pode estar assim, né? Definida em todo R, certo? A gente sabe que essa f tem poucas condições sobre ela, né? Uma condição é que ela seja maior ou igual que zero, e a outra é que a área abaixo a área entre essa curva e o eixo x aqui seja 1. Mas a gente vai fixar a atenção só no intervalo AB, tá? Então a gente vai olhar só no intervalinho AB aqui. Para fixar a atenção só no intervalinho AB aqui. Seja AB o intervalo onde x assume todos os valores. Tá? Então, em geral, essa x, ela assume todos os valores Lembra, a variável aleatória contínua, ela assume todos os valores no intervalo, né? Por exemplo, se estiver calculando lá a altura, ou geralmente, quais são essas variáveis aleatórias contínuas, elas são obtidas a partir de medidas, né? Pode ser de tempo, de comprimento, de massa, né? E essas grandezas, elas variam continuamente, né? Então, a gente está restringindo aqui só no intervalo AB, tá bom? Onde essa x assume todos os valores. Então, a gente vai pegar e vai dividir esse subintervalo aqui, esse intervalo AB, em N subintervalos, tá? Então, eu peguei aqui, ó, o intervalo aqui o AB, aí eu falei bem assim, ó, esse primeiro aqui é o A0, esse aqui é o A1, esse aqui é o A2, esse aqui é o A3, e até o último lá, né? Que é o AN igual a B. Então, dividi em N subintervalos. Então, automaticamente, se eu dividir esse intervalo AB em N subintervalos, cada comprimento tem, cada subintervalo tem esse comprimento, que é B menos A dividido por N, certo? Então, se eu tivesse dividido aqui, se eu tivesse aqui, por exemplo, sei lá, o número 5 até o número 12, tivesse dividido em 7 subintervalos, qual era o comprimento? 12 menos 5 dividido por 7, teria comprimento 1, tá bom? Então tá. Agora é o seguinte, vamos pegar e definir essa nova variável aleatória, agora discreta, né? Que vai ser o xn igual a xi, onde x é o ponto médio. Então, olha só, eu vou pegar aqui todos esses intervalos aqui, eu vou pegar o ponto médio. Então, ou seja, ó, pego esse valor aqui, esse valor aqui, esse valor aqui, esse aqui, até o último ali. Então, esse ponto médio vai ser o x1, aqui vai ser o x2, esse outro ponto médio aqui vai ser o x3, esse outro aqui vai ser o x4 e assim por diante. Tá? Então, em cada subintervalo, eu vou escolher o ponto médio. Tá bom? No primeiro, vai ser o x1, no segundo, o x2, até o último aqui, que vai ser o xn. Aí, então, beleza, né? Assim que eu defini essa nova variável aleatória xn. Essa é discreta, certo? Por que é discreta? Porque ela assume apenas quais valores? A xn vai assumir apenas os valores x1, x2
até xn, certo? Por isso que é discreta. Vamos definir ainda. Vamos definir uma forma de calcular a probabilidade para essa variável aleatória. Vai ser o seguinte, ó. A probabilidade de xn assumir o valor xi vai ser a área delimitada por essas curvas. F de x, x igual a i, x igual a i mais 1, y. Como assim? Vamos entender isso aqui. Melhor com um desenho, tá? Então, vamos supor aqui que eu tenha feito aqui a divisão dos intervalos, certo? Tá aqui. Como no caso anterior, A e B. Aí fiz a divisão. Aí aqui, por exemplo, está o AI. E aqui está o B, o AI mais 1. Sei lá, e a função, a densidade está aqui. Tá? Então, a gente vai definir a probabilidade de x assumir o valor xi. Onde é que está o valor xi? Ele está bem aqui, né? Aqui está o valor xi, ó. Então, qual que é a área delimitada? Essa aqui, ó. Vai dizer que a probabilidade de x assumir xi vai ser essa área aqui. Tá? Isso aqui, então lembra, isso aqui é um evento, né? Isso aqui pode ser uma probabilidade? Pode, né? Porque, primeiro, essa área é sempre um valor... essa probabilidade é sempre um valor maior ou igual a zero, não é? Porque se trata de uma área. Tá? E é sempre também menor ou igual que 1. Por quê? Porque a área, isso aqui não é o gráfico da f, da função densidade de probabilidade, e a gente sabe que a área abaixo do gráfico, a área toda abaixo do gráfico, pode até puxar ele mais para cá, ó, é 1, não é? E como essa área aqui, essa é só um pedaço do gráfico, é claro que essa área fica menor do que 1, né? Então, isso aqui está entre 0 e 1, beleza, tá? Também aqui, se você... ela é aditiva também, né? Se você pegar um outro valor aqui, você vai ver que essas probabilidades são aditivas. Se pegar aqui um outro valor aqui, um A2, tipo um A1 ou um A2, né? Então, as probabilidades de x assumir A1 ou A2, elas ficam aditivas, né? Porque você está somando as áreas. Então, de fato, isso aqui é uma probabilidade. É uma probabilidade. Muito bem. E essa probabilidade ela pode ser aproximada por esse produto. Por quê? Olha só. Vou até fazer um outro desenho aqui, porque aquele aí ficou poluído já. Vou pegar aqui, ó. Aqui está o AI. Aqui está o AI mais 1. Aqui está o XI, certo? Então, qual que é a área? Vou até mudar de cor aqui, ó. Essa expressão aqui, ó. F de xi vezes delta x. Quem é ela? É esse retângulo aqui, não é? Porque essa base aqui mede quanto? Delta x, certo? E f de xi, ó, o xi está aqui, você pega f, aplica, e xi vai estar aqui, não vai? Ó? Não é aqui que está o f de xi? Portanto, é a altura do retângulo. Portanto, esse f de xi vezes delta x é essa área aqui. Aí você observa que ela é muito próxima dessa outra área aqui, não é? Ó? Da área de azul aqui, ó. Que é a área abaixo do gráfico, tá vendo? Fica só essas duas pontas, fica só essas pontas aqui, né? Isso aqui é como aquela soma de rima lá no cálculo, né? E conforme a gente vai pegando esse nosso n aqui, a ideia é a gente pegar esse nosso n e mandar ele para o infinito. Então, vou aumentando cada vez mais.
esse valor de n. Então, conforme esse n vai aumentando, cada vez mais eu vou estar tomando valores aqui para xn, cada vez uma quantidade maior de valores, tá? Cada vez uma quantidade maior de valores, cada vez mais eu vou ter mais subintervalos. Conforme essa quantidade de subintervalos aumenta, esses retângulos vão ficando cada vez mais estreitos. Esses retângulos vão ficar mais estreitos, mais estreitos, mais estreitos. Tá? E aí, cada vez mais, essa minha xn, ó, no limite, ó, ela vai cada vez mais aproximando da x. Apesar de que essa x, ela tenha uma quantidade, a princípio, não enumerável de valores, né? Então, uma quantidade muito maior, certo? A ideia é que a gente vai estar aproximando esses valores da x com a xn, por uma quantidade discreta, tá? Agora, a gente sabe calcular a esperança da xn, não sabe? A gente já viu isso aqui, a esperança da xn é o somatório de xi vezes p de xn igual a xi, é assim, certo? Você multiplica o xi pela probabilidade de xn assumir o valor xi, soma isso tudo. Agora, a gente já viu que essa probabilidade aqui, ela pode ser aproximada, a probabilidade de xn assumir o valor xi é aproximado por esse produto, que é f de xi vezes ΔX. Então, a gente troca, né? Aqui, ó, essa parte, a probabilidade de xn assumir xi por esse produto, certo? Ou seja, essa parte aqui. E aí, a gente faz o que agora? Passa o limite, né? A gente passa o limite. Passa o limite em n. Manda esse n aqui para o infinito. Então, a ideia é que esse meu xn aqui vai aproximar do x, certo? E essa expressão aqui é bem conhecida, está no cálculo, né? Quando você manda isso aqui para o infinito. Então, isso aqui assume essa forma aqui, ó. Então, essa é a justificativa, tá? Então, a gente vai vir aqui simplesmente... E aí, isso aqui foi feito para qualquer A e B, mas a princípio eu posso alargar esse A e B, eu posso pegar esse meu A e alargar ele por menos infinito, e esse B por mais infinito, ou seja, B e A vão se tornando cada vez maior, né? Então, a gente vinha trabalhando só aqui com A e B, né? Mas, a princípio, a função f, ela se estende indefinidamente para cá e para cá. Então, você vai mandando esse seu A aqui por menos infinito e mandando esse seu B aqui por mais infinito. Então, você vai alargando esse seu A e o seu B de tal modo que você cubra ali, né? No limite, você cubra todo o domínio da sua f. Então, é natural a gente dar essa seguinte definição aqui, ó. A esperança de uma variável aleatória x é definida dessa maneira. A integral de menos infinito até mais infinito de f de x dx. Ocorre muitas vezes que essa sua fzinha está definida, às vezes, só numa parte finita, né? Ou seja, ela pode, vocês vão ver nos exercícios acontece muito isso, ela pode estar definida só assim, né? Um pedacinho aqui, depois ela cai para zero aqui, aí é zero para cá e zero para cá, né? Então, de fato, essa parte infinita aqui acaba que nem é usada, tá? Porque a gente vai trabalhar aqui só com dois tipos de variável aleatória contínua, que vai ser a uniforme, e a uniforme a gente vai ver daqui a pouco. Ela é definida dessa maneira, certo? Só vai até uma parte aqui. Na verdade, ó, ela é só assim para cá. Então, você tem um alfa. Você vai daqui a pouco. O gráfico é assim. Você tem um alfa, um beta aqui. Aqui é tudo zero, aqui é tudo zero. Só vai ter essa área aqui. E a outra vai ser a distribuição normal, que é aquela em forma de sino, mas
essa informação de destino ela vai ser tabelada, e não vai tabelada, certo? Nem vai ser possível, nem é possível calcular a integral dela. Então, a gente não vai precisar, na prática, manipular essas integrais no infinito. Mas a definição é aquela do cálculo, tá? É simplesmente uma definição que envolve aplicar limites, nos limites de integração. Mas a gente não precisa entrar nesses detalhes, porque a gente não vai precisar. Certo, gente. Então, aqui a gente está... E aí, a mesma coisa agora para variância, tá? A mesma coisa agora aqui. A gente, aproveitando aquela mesma xn lá para cima, que a gente definiu. A gente sabe isso, né? A gente sabe que é assim que eu calculo a variância de uma variável aleatória discreta. Você pega o xi menos a esperança da variável aleatória, eleva isso ao quadrado, multiplica pela probabilidade de x assumir xi, e soma isso tudo, de 1 até n. Aí a gente vem aqui e troca essa parte aqui, a probabilidade de xn assumir xi por esse produto, é f de xi delta x. Então, vim aqui, ó, troquei essa parte aqui por essa aqui, ó, simplesmente. Depois a gente passa o limite. Passando o limite, essa xn aqui vai tender a aproximar dessa x. Então, aqui, observe que em limites, né, gente, o limite tem aquela boa propriedade, né? Ele é aditivo, né? É multiplicativo também, né? Ou seja, limite de uma soma é a soma dos limites, limite do produto é o produto dos limites. É por isso que, quando se aplica o limite aqui, você pode entrar aqui com ele, né? Para dentro aqui da esperança, né? Então, essa esperança de exn, ela se torna o ex, como a gente já viu, certo? E isso aqui se torna a integral, tá? Se torna a integral de menos infinito até mais infinito, de x menos a esperança de x vezes f de x dx. Então, é assim que a gente vai definir a variância de uma variável aleatória contínua. Então, a gente vai encaixar tudo isso que a gente fez aqui numa definição. Então, olha só, tá aqui. Então, assim que a gente calcula a esperança e a variância de uma variável aleatória contínua. A notação vai ser essa, tá? Então, o desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância, como a gente já vinha fazendo. A esperança vai chamar de mi, às vezes a gente vai chamar de média também. A esperança ou média é a mesma coisa, tá? Então, e vamos usar a notação sigma para desvio padrão. Portanto, a variância é sigma ao quadrado. Muito bem, aqui a gente, então, alguns modelos probabilísticos para variáveis aleatórias contínuas, como eu disse, já vi só 2 modelos, né? Vamos começar aqui. De modo geral, podemos dizer que as variáveis aleatórias cujos valores resultam de algum processo de mensuração são variáveis aleatórias contínuas. Como eu já havia dito, né? Por exemplo, o peso das pessoas, as alturas. Basicamente, quando a gente fala aqui em variáveis contínuas, eu estou pensando sempre em R, né? Ou sempre no intervalo, né? Qualquer valor no intervalo. Essa é a diferença básica. As contínuas, você está pensando sempre que elas podem variar no intervalo contínuo. A demanda diária de arroz, o tempo de vida de uma lâmpada, erros de medida em geral. Então, todos aqui, pode pensar assim, que são todos números reais, né? Esse é o modelo adequado, números reais. E aqui também a probabilidade de x assumir o valor, x está entre A e B, é a área abaixo da curva, né, delimitada por x igual a A e x igual a B. Está aqui, ó, de novo. Mais uma vez, ó, se tiver aqui, isso aqui for um FDP de x, a probabilidade de x assumir os valores entre A e B é simplesmente a área abaixo da curva, certo? Então, a área delimitada
pela curva e pelas retas x igual a A e x igual a B. Está dizendo aqui, tá? Isso aqui é a probabilidade. Muito bem, agora, daqui a gente vai ver dois, tem vários modelos. A gente vai ver dois aqui, esse aqui. E esse aqui é o mais importante, olha, de longe, não, esse aqui não. De longe, esse aqui é de longe o mais importante. Vai dar maior destaque nesse aqui. Então, vamos ver como é que é isso, ó. É o modelo uniforme. Uma variável aleatória x possui distribuição uniforme no intervalo alfa, beta, se sua FDP é dada dessa forma. Vamos entender por quê. Olha só. Então, se a gente for fazer o gráfico dessa f, ela vai ser assim, ó. Ela está definida entre alfa e beta, não é isso? Você está definindo ela entre alfa e beta, só que ela é constante. Constante igual a 1 sobre beta menos alfa. Por que esse valor? Vamos entender, ó. Por que a gente está decretando que ela tem esse valor aí? Porque a gente quer que ela seja um FDP, né? Então, para ser um FDP, lembra que a área tem que ser igual a 1. Como esse retângulo aqui, a base dele mede beta menos alfa, a altura tem que medir 1 sobre beta menos alfa, concordam? Porque aí, quando eu pegar o beta menos alfa e multiplicar por 1 sobre beta menos alfa, eu vou cortar esses dois valores, vai sobrar 1. Então, ou seja, essa área aqui vai valer 1. Tá? E aqui está dizendo o seguinte, está dizendo que a probabilidade de x assumir qualquer valor aqui é sempre uma constante, né? Vou pegar aqui, qual é a probabilidade se uma variável aleatória x possui uma distribuição uniforme, isso significa que a probabilidade dela assumir qualquer... então, isso a gente sempre usa isso nos casos onde a probabilidade é sempre constante, né? Você tem, assim, uma uniformidade. É por isso que a gente chama de uniforme, né? Tá bom? Vamos depois a gente ver alguns exemplos aí. Então, usaremos a notação x... Só para a gente ter uma ideia, então, voltando, como é que a gente percebe essas coisas? Por exemplo, você tem que sempre ligar isso aqui à ideia dos histogramas, né? Você pegar aqui quando você fizer aqui um histograma aqui, e estiver vendo que as suas barrinhas estão todas assim, oscilando muito pouco, né? Vamos linkar lá com o primeiro módulo, né? Aqui é só a conta de energia, né? Tá vendo? Qual que é o modelo para descrever esse comportamento? É uniforme, né? Porque isso aqui não pode ser aproximado por uma reta. Aí é questão só de você manipular as alturas aqui para dar área igual a 1, né? O total, né? Um histograma vai ter área igual a 1, né? E se ao fazer o seu histograma, ele tiver assim, aqui não parece com a distribuição normal, se você juntar aqui não parece um sino, é mais ou menos assim, né? Ao fazer o histograma, a ideia é que, então, se ele parecer aqui se parecer aqui que você consegue modelar com uma reta, é uniforme, né? Se parecer aqui segue uma distribuição em forma de sino aqui, ela é normal, é basicamente assim. Mas vamos fazer um exemplo aqui, vamos fazer um pouco de cálculo agora. Como é que a gente vamos usar a definição aqui, ó, por exemplo. Vamos fazer aqui, por exemplo, vamos calcular aqui isso aqui. Então, a esperança, então, isso aqui é uniforme, certo? Aqui é um exercício, mostrar que a esperança de x
é a média aritmética entre A e B. Então, vamos lá. Quem que é a esperança? Integral de menos infinito até mais infinito. X é f de x. É assim que a gente definiu? Dx. Foi assim que a gente definiu, né? Agora, de cara, como eu já sei que essa função aqui, se ela é uniforme, eu fiz um gráfico lá, né? Essa função está definida só no intervalo alfa, beta. Só no alfa, beta. Todo o resto ela é zero, né? Assim a definição, ó. Ela não é zero, caso contrário. Ou seja, caso contrário quer dizer o quê? Quando x for menor do que alfa, ou x for maior que beta. Então, ela é zero. Ou seja, então, essa integral aqui, menos difícil é mais difícil, que representa aqui a área abaixo da curva, ela vai se converter automaticamente numa integral de alfa até beta. Certo? Então, de x. E quem que é f de x? F de x é assim, né? Sempre. É 1 sobre beta menos alfa. Então, você troca aqui o f de x por 1 sobre beta menos alfa dx. Então, a gente sabe que é 1 sobre beta menos alfa é uma constante. Você puxa ela para fora. Aí lá dentro sobra o que? A integral de x. Integral de x é x quadrado sobre 2, variando de alfa até beta. Então, isso aqui é 1 sobre beta menos alfa, multiplicado por beta ao quadrado menos alfa ao quadrado sobre 2. Mas isso aqui eu posso fatorar esse beta ao quadrado menos alfa ao quadrado como beta menos alfa vezes beta mais alfa. Aí quando eu corto, né, esse com esse, aí sobra lá o alfa mais beta sobre 2, que é o valor que a gente queria, né? Amostrado aqui. Que a esperança de x é alfa mais beta sobre 2. Vamos fazer essa outra aqui. Para fazer essa outra aqui, a gente poderia usar diretamente a fórmula, né, da variância que a gente viu aqui. Essa aqui, tá? Em princípio a gente poderia usar, a gente troca aqui pelo que a gente já calculou, que é alfa mais beta sobre 2. Troca esse f de x por 1 sobre beta menos alfa. E a gente está em casa, né? Troca esses intervalos aqui por alfa e beta. Então, a gente vai estar com a integral, certo? É cálculo 1, né? Mas, em vez de seguir esse caminho, vamos atalhar um pouquinho. Vamos usar uma fórmula interessante. Depois eu ponho essa fórmula aí para alguém de vocês provar aí lá no fórum. Que é assim, ó. Tinha uma fórmula interessante que ajuda a calcular a variância. Que é assim, ó. A variância de x é a esperança de x ao quadrado menos a esperança de x, tudo isso aqui ao quadrado. Então, veja, ó, a variância de x é a esperança dessa variável aleatória x ao quadrado, ou seja, x ao quadrado é uma nova variável aleatória. Depois você pega a esperança de x e eleva ao quadrado. Então, ó, de cara aqui, nós já podemos aproveitar um pedaço do cálculo, ó. Em vez de fazer tudo de novo, a gente já pode usar, essa parte já foi feita. A gente sabe que a esperança de x é alfa mais beta sobre 2, não é isso? Aqui é ao quadrado, certo? Então, eu já sei que isso aqui vai ficar aqui ao quadrado. Bom, então, é bom que essa fórmula aqui já aproveita um pedaço do cálculo já está feito, que é achar a esperança. Falta, então, agora
descobrir essa parte aqui, ó. Quem é a esperança de x ao quadrado? E a esperança de x ao quadrado, isso aqui vai ser, de novo, como a gente está calculando sempre, como a função ela só está definida nos intervalos, só no intervalo alfa, beta, em todo ponto fora desse intervalo, a função é nula, então eu já posso substituir esses extremos, menos infinito e mais infinito, por alfa e beta. Então, a diferença é que aqui, como é o x ao quadrado, aqui não vai ser o x, mas vai ser x ao quadrado, tá? E o resto é igual, f de x dx. Então, gente, é sempre assim que eu calculo a esperança de x ao quadrado, tá? X ao quadrado, f de x dx. Agora, o que muda é o f de x, né? Então, o f de x a gente sabe o que é, só substituir, é 1 beta menos alfa dx. Então, eu já vou passar esse beta menos alfa para cá, para fora, porque é uma constante. Já vou, se eu integrar o x quadrado, vai ficar x cubo sobre 3, variando de alfa até beta. Certo? Então, isso aqui é 1 sobre beta menos alfa. Aliás, deixa eu ganhar um pouco de espaço aqui. Isso aqui é 1 beta menos alfa. Aqui é beta ao cubo menos alfa ao cubo sobre 3. Vamos pular para cá agora. Vocês vão lembrar dessa expressão aqui, né? Como é que a gente faz para calcular esse beta ao quadrado, esse beta ao cubo? Vão lembrar do cálculo 1, né? Quando vocês faziam para achar na mão ali o limite de x cubo, né? Com x tendendo a A. Eles fizeram muito isso. Que é assim, ó. Você pode pegar esse beta ao cubo menos alfa ao cubo e fatorar, né? Você pode fatorar assim, ó, como beta menos alfa, por quê? Porque eu quero cancelar isso com esse. E aqui é beta ao quadrado mais alfa beta mais alfa ao quadrado. Se você fizer aqui o produto dessas duas aqui, fica beta vezes beta ao quadrado é beta ao cubo, alfa vezes menos alfa vezes alfa ao quadrado é menos alfa ao cubo, e o resto lá vai, os produtos cruzados aí vão se cancelar. E a gente cancela essa parte com essa parte aqui. E faltou ainda eu escrever aqui um 3, né? Então isso aqui fica beta ao quadrado mais alfa beta mais alfa ao quadrado sobre 3. Então acho que é isso. Mas ainda agora precisa voltar ao cálculo, né? Então o cálculo lá, né? Então var de x é o quê? É essa expressão que menos essa outra aqui, que é o quê? Alfa mais beta ao quadrado. Então é alfa ao quadrado menos 2 alfa beta
mais, sem espaço aqui, beta ao quadrado. Eu só desenvolvi o alfa mais beta ao quadrado, né? Isso aqui dividido por 4, não é isso? Então, agora é só fazer a conta mesmo, né? Você fica cruzado aqui, 4 beta ao quadrado, depois multiplica o outro lá. Então, aqui fica 4 beta ao quadrado mais 4 alfa beta mais 4 alfa ao quadrado. Aqui fica menos 3 alfa ao quadrado menos 6 alfa beta menos 3 beta ao quadrado dividido por 12. E aí é só a gente fazer a nossa conta aqui. Então, 4 beta ao quadrado menos 3 beta ao quadrado é beta ao quadrado. Esse com esse já foi. 4 alfa ao quadrado menos 3 alfa ao quadrado. É mais alfa ao quadrado. Então, já foi esse com esse. Depois eu tenho esse com este aqui. 4 alfa beta menos 6 alfa beta menos 2 alfa beta dividido por 12. Isso aqui a gente sabe o que é, né? É o alfa menos beta ao quadrado sobre 12, que é exatamente aqui o valor da variância. Tá bom, gente? Eu acho que é isso, tá? A gente segue na próxima aula com as variáveis normais